Olá, empresário, olá, futuro empreendedor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu gostaria de falar para vocês nessa masterclass, nesse videocast aqui um pouquinho mais detalhado sobre o tema gestão empresarial. Estamos chegando no final do ano e quando a gente pensa no ano seguinte, né, a gente pensa em como é que a gente vai desdobrar tudo aquilo que está na nossa cabeça, que deveria, né, ser aí colocado no papel, no computador, sei lá, em algum lugar, em formato de planejamento estratégico. Se você não fez seu planejamento estratégico, faça já e de forma urgente, até porque a gente já está finalizando o ano, faça o seu planejamento estratégico para 2024. Se você quiser conhecer o meu curso, está lá www.evandrobarros.com.br/cursos. Tem lá um curso de planejamento estratégico completo para você fazer o seu. E aí, quando a gente pensa no ano seguinte, pensa em se planejar, seja para quem está abrindo uma empresa, seja para quem já tem uma, a gente precisa colocar em detalhes, né, e numa sequência lógica, até porque muitas das coisas que a gente vai fazer precisa de investimento, precisa de pessoas, precisa ter algo internamente que a gente vai precisar consertar para fazer com que a coisa aconteça. E essas mudanças que a gente quer fazer, e os anos vêm, né, com os novos projetos, essas mudanças precisam ser muito bem feitas. Quando a gente não tem uma estrutura processual, né, a gente não consegue fazer muita coisa e nem desdobrar. É muito difícil você desdobrar metas do seu planejamento estratégico em metas por processo, porque você ainda não tem um sistema de gestão. E você só consegue estruturar um sistema de gestão quando você tem alguns elementos básicos que vão fazer parte desse sistema, para que esses elementos básicos possam dar, no final das contas, a visão que você quer, né? No nível gerencial, gestão, nós estamos falando do nível 2 da pirâmide, nível 1, nível do planejamento estratégico, nível 2, o nível da gestão, e o nível 3, o nível da operação, o nível dos colaboradores. A primeira coisa, né, que a gente precisa entender é que gestão e liderança são duas coisas completamente diferentes. Gestão é para processos, é onde a gente vai ver os números, onde a gente vai ver as etapas, onde a gente vai ver tudo que a gente precisa para fazer com que os processos da nossa empresa funcionem. E liderança tem a ver com pessoas. Eu preciso ser um líder motivador, um líder incentivador, um líder que dê feedback, que puxe a orelha na hora que tiver que puxar, que incentive e que leve as pessoas de encontro ao que está nos processos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de gestão por processos, né, a hierarquia. Né? Existem aí, se a gente for começar lá em cima, né, projetos, processos, etapas ou processos, atividades e tarefas. Essa é a hierarquia que todo mundo às vezes confunde, né, e chama tudo de processo, aquele passo a passo que vai levar a alguma coisa. Não, o passo a passo pode ser um conjunto de atividades que está dentro das etapas de um processo. E geralmente, eu trabalho com empresas de mais variados mercados possíveis, a gente tem alguns processos, né, são pelo menos uns 8 aí, que se repetem de empresa para empresa. Né? Processo de marketing, processo de vendas, inclusive olhando aí a jornada do cliente, né? Vamos por ela aí, a operação, que é o seu atendimento, ou a sua produção, enfim, aquilo que você efetivamente faz, pós-vendas. Isso aqui eu chamo de processos da jornada do cliente, que são os mais importantes de qualquer empresa, e tem os processos de apoio, ou processos, que são os processos que vão suportar esses processos da jornada do cliente para que eles deem resultado, que são, né, o financeiro, contábil, administrativo, recursos humanos e compras. Geralmente são. Posso tomar processo levando a minha empresa? Posso. E aí eu já queria que você eliminasse do seu vocabulário uma coisa que eu falo aqui para os meus clientes, importante. Processos, que são esses aqui, eles são totalmente diferentes de departamento, setor ou área.
Departamento, setor ou área é o local físico onde aquelas pessoas que desempenham atividades e tarefas dentro do processo estão localizadas. Onde é que é o departamento financeiro? Né? Mas o processo financeiro contábil é outra coisa e a gente tem que entender sobre o conceito geral, porque processo é ligação e os processos têm interface. Processos é igual ao nosso corpo, né? Não adianta você tirar um órgão, vai fazer falta. Pode até funcionar sem um rim, sem algum outro órgão aí, mas vai fazer falta uma hora ou outra, você não vai conseguir ter o resultado que o seu organismo precisa se você eliminar algum dos processos. Então, primeira coisa é entender esses conceitos aqui para a gente poder prosseguir. Eu preciso de projetos, dentro de projetos ou da minha empresa, se a minha empresa não for orientada por projetos, eu vou ter processos que vão ter atividades e essas atividades vão ter as atividades e as tarefas, procedimentos, de cockpit. Recebe os cockpits padrão, recebe uns padrão para poder padronizar, né, mapear e padronizar cada desses processos. Então é muito importante você entender tanto essa que eu mostrei aqui, quanto essa nomenclatura. E eliminada de vez do vocabulário as palavras departamento, setor ou eles têm a ver com o local onde as pessoas estão. Eles não têm a ver com essa sequência lógica da jornada do cliente. Marketing, vendas, operação e né, que precisam ser suportados aí, inclusive, pelos processos de apoio. RH, administrativo, compras e financeiro contábil. Geralmente são esses 8. Posso ter mais, mas geralmente são esses 8. Eu tenho um processo dentro da empresa que eu chamo de processo de desenvolvimento metodológico. Eu padronizei esse processo para ele, que é o processo que tem atividades, vamos dizer, padronizadas para desenvolvimento dos meus métodos. Meus livros que eu estou escrevendo, inclusive, que vão ser lançados, dos cursos online, dos e-books, dos materiais, né, das landing pages, de coisas que são voltadas para os métodos que eu vou desenvolver, disponibilizar tanto para os meus clientes de mentoria consultiva, quanto na internet de uma maneira geral. E agora, existem 6 temas, né, que você vai precisar analisar para vocês não só estruturarem a gestão da empresa de vocês, como também, no final das contas, terem esse sistema de gestão totalmente montado aí. O primeiro deles, e que é muito importante você saber, vou colocar aqui, o mapeamento e a padronização dos processos. Eu não consigo iniciar qualquer formato de sistema de gestão se eu não tiver os meus processos minimamente padronizados, né, mapeados e padronizados. O que é mapeagem, Evandro? É olhar para os seus processos, aqueles 8 que eu coloquei aqui, e fazer um detalhamento mínimo com as etapas e as principais atividades, para que eu consiga, pelo menos nas etapas, né, processo de marketing, o que envolve esse processo de marketing? Como é que eu controlo ele? Quais são os indicadores e metas? Quem é o responsável? Parte dele, o que entra em marketing, o que sai de marketing? Coisas que eu preciso analisar para poder mapear, saber mapear, aprender a mapear processo e também padronizar, que é chegar num modelo onde todo mundo entenda tudo aquilo que aquele processo precisa fazer. Marketing, vendas, pós-vendas e assim por diante. Então, a primeira coisa para você ter um sistema de gestão e ter essa visão global de todos os processos que todo dono deveria ter é mapeando e padronizando os processos. A segunda coisa, obviamente todas elas estão linkadas uma na outra e a gente precisa entender que ele é link de informação, o link das atividades, muitas vezes o link de funil, no caso de marketing, vendas, e depois da operação para o pós-venda, e depois do pós-venda de novo para a operação. Então existem links, existem interfaces que não dá para retirá-las se eu cortar essas interfaces, né? Igual a gente fala que gestão de processos é diferente de gestão por processos. Por quê? Quando eu trabalho com departamento, trabalho com área ou setor, cada um está cuidando do seu umbigo separado. Isso não resolve. Por quê? Porque, lógico, que existem atividades
financeiras? Existem atividades somente do marketing? Sim, mas um nível abaixo. Lá em cima, nos processos e nas suas respectivas etapas, existem links entre várias delas, né, de um processo com outro. Existem várias etapas que precisam estar linkadas com etapas de outro processo, porque senão a jornada do seu cliente na sua empresa não vai funcionar. Então isso é muito importante você entender. A segunda coisa que a gente faz, né, depois que a gente mapeia o processo, é colocar, né, um formato de gestão. Eu chamo isso de sala de gestão. O que é a sala de gestão? A sala de gestão nada mais é do que um local onde eu vou ter os meus painéis contendo os indicadores e metas e todas as ações, né, em formato de plano de ação, que são relevantes de cada processo. É o local onde eu vou fazer essa gestão de cada um dos processos e de todo o meu time. Por quê? Porque se eu quero que as pessoas precisem fazer, né, e façam corretamente aquilo que estão nos processos, eu preciso me reunir com elas pelo menos uma vez por semana, na reunião semanal, uma vez por mês para fazer o fechamento mensal, e reuniões isoladas, né, independentes, só reunião de marketing, só reunião de vendas, só reunião de compra, são reuniões específicas que também precisam ser feitas à medida que o processo. Mas eu preciso ter, né, e por que eu falo de painéis? Porque painel, né, um quadro, igual eu tenho aqui do meu lado, aqui, outro quadro aqui, são painéis que vão mostrar de uma forma visual, por isso que a gente chama de gestão visual, é uma forma de dar visualização para as pessoas, para o time de maneira geral, daquilo que está acontecendo. E a gestão visual, né, a cultura japonesa, não sei se você acompanha a cultura japonesa, e o Lean vem dessa cultura japonesa, o Lean nasceu no Japão, foi lá que nasceu tudo que as grandes empresas têm hoje de gestão. Né? Foi na Toyota que começou o Lean Manufacturing, que depois foi implementado em outras áreas, que é uma filosofia de gestão onde parte da gestão visual faz parte da gestão dos processos. Não existe nada aqui, porque o ser humano ele é visual, né? O ser humano ele precisa enxergar algumas coisas, ver resultado. As reuniões muitas vezes, né, muitas delas inclusive são feitas em pé, de frente para os quadros, onde se passa pelos indicadores de uma forma rápida e simples para fazer a gestão otimizada das coisas, ver o resultado, porque nem sempre a gente, pelo menos na pequena empresa, todas as informações aqui nesse aparelho, ou de uma forma rápida num computador. Às vezes, a informação de financeira está numa tabela ou num sistema financeiro. A informação de compras está no outro. E aí eu continuo fazendo aquela gestão de cada processo de forma separada. Isso é ruim. Eu tenho que tentar juntar todas essas informações para fazer uma gestão única. E o painel, ou os painéis, caso você precisar de mais de um, é o local físico onde eu disponho as principais informações, principalmente indicadores e metas, mas eu posso colocar outras coisas que vão dar a direção para as ações de cada processo. Isso é importante a gente entender, porque a gente acha que, não vou tornar visual nada, não, vou deixar as informações no meu Excel, ou então as informações financeiras ali no outro local. Uma coisa é você dispor para todo mundo ver empresa. Isso ninguém geralmente faz. O faturamento, os resultados financeiros da sua empresa vão estar num sistema ou numa planilha em Excel e você não vai dispor isso num quadro, obviamente. Salvo isso, todas as outras informações podem estar lá. E aí, tornando-as visual, você vai, inclusive, colocar uma cenoura para as pessoas e fazer com que elas, virar o que a gente chama de virar a pirâmide, fazer com que elas façam com que as informações que estão no quadro possam ser geridas para elas mesmas. Elas vão apresentar o número delas, elas vão se comprometer. Né? Tem semáforo, tem uma série de ferramentinhas que a gente usa para fazer com que as pessoas se sintam com a cenoura, né? Para que aquela cenoura possa direcioná-los na direção, né? Ou levá-las na direção que eles querem ter, que são os resultados das metas e indicadores que saíram lá do planejamento estratégico. Senão a gente pergunta assim, será por que eu não estou conseguindo atingir os resultados? Você não está conseguindo atingir os resultados porque você não desdobrou para cada processo, né? E não está medindo isso para os respectivos responsáveis. As pessoas só estão lá fazendo o que você acha que tem que fazer.
E aí você não sabe se o time precisa ser treinado, se o time precisa ser avaliado de uma forma diferente, se o processo precisa ser modificado, melhorado, repadronizado. Então essas coisas sem números, né, que vão estar exatamente nesse painel, ou nesses painéis, você não vai ter como fazer. Então é muito importante isso. E casado com a parte da sala de gestão, você precisa ter uma sistemática. O que eu chamo de sistemática de gestão? São as reuniões. Você precisa saber o que você vai falar. Você precisa saber o que você vai cobrar. Você precisa saber como é que você vai, né? Reuniões, feedbacks e uma série de outras coisas. Você precisa saber quando reunir quem, para discutir o quê, para tratar dos assuntos que você está dispondo naqueles painéis. Porque você tornou aquela gestão de forma visual, para que todo mundo saiba os números de todo mundo, porque existe um comprometimento. A gente expõe, inclusive, discute com o time tudo aquilo que a gente quer melhorar, de preferência. Então, utilizando uma sistemática de gestão, você tem a sistemática de gestão semanal e sistemática de gestão mensal, porque os fechamentos são mensais, obviamente, a gente como fazer boas reuniões ou melhores reuniões, trabalhar com plano de ação de forma mais efetiva e saber dar feedbacks. Se você tem gestores, saber dar feedback para os gestores. Se você só tem colaboradores, você é o gestor da sua própria empresa, você faz o papel do dono e também do gestor, ou, né, é você que gere todos os processos aí como único gestor empresarial, é você que tem que saber qual processo está ruim, como que está sendo medido e com quem você precisa conversar para dar o feedback, mesmo que seja com um terceiro, que é o que acontece comigo. Eu não tenho colaboradores atualmente. O que eu faço? Eu faço meu planejamento estratégico, lá eu desenho as minhas metas e tudo que eu quero alcançar, transformo isso, né, em indicadores e metas, estão ali no meu quadro de gestão, que eu uso para dar de exemplo para os meus mentorados. Monto, né, as reuniões com os meus prestadores de serviço, porque são as pessoas que me ajudam a chegar lá, dou eles e recebo feedbacks deles também. Então é um momento que a gente tem para conversar, para colocar na mesa aquilo que precisa ser feito, colocado, né, para a gente chegar em algum lugar. Então é muito importante isso daí. A quarta coisa é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho não é, a que eu estou falando aqui, não é a avaliação de desempenho das pessoas. Óbvio que o RH, né, vai cuidar de implementar um sistema onde as pessoas tenham as suas avaliações independentes. Mas essa avaliação que eu estou falando aqui é a avaliação de desempenho dos processos. Como é que os indicadores estão indo, né? Tá bom? Tá ruim? O que tem que fazer? Como é que eu avalio? Com qual gráfico eu avalio? O que eu meço em cada um dos processos para ver se o resultado que eu estabeleci, ou os resultados, né, as metas que eu estabeleci lá no meu planejamento estão dando certo. Eu preciso ter um método de avaliação desse desempenho, da performance dos meus processos, para que eu crie depois, lá no final, uma forma de gerir tudo isso e consiga ter uma visão global. Senão, não vai acontecer. Se eu não tiver um formato de avaliar cada processo, e aí, obviamente, avaliando os processos, eu tenho como avaliar, inclusive, melhor as pessoas, porque são as pessoas que vão fazer os processos, eu tenho como de ter mais resultado. Então, com indicadores, eu faço essa avaliação de desempenho. Número 5, eu chamo de melhoria e sustentabilidade. O que é isso? Como é que eu vou... Seu processo hoje, sei lá, tinha 2 pessoas, agora você contratou uma terceira. Mudou tudo. A divisão das atividades vai precisar mudar. A sequência das atividades muito provavelmente precisa mudar. Se a sua empresa cresceu, vai estar fazendo mais coisa, para mais produtos, para uma quantidade maior de cliente. Então, quando existem mudanças, seja para uma melhoria contínua, que o japonês chama de Kaizen, né? Vou vir falar sobre isso aí já já. Seja para melhorias contínuas em pequenos passos, que o japonês chama de Kaizen, ou inovação, que são melhorias, né, mais drásticas, feitas com investimento, por exemplo, são melhorias maiores, que a gente dá um passo muito maior para alcançar algum resultado.
eu preciso ter sempre essas melhorias para eu poder sustentar esse sistema. Já que eu estou medindo, já que meus processos estão padronizados, já que eu tenho um local que eu dou feedback para as pessoas e acompanho com reuniões, com tudo aquilo que eu preciso, painéis e os meus processos estão padronizados, quando eu precisar fazer alguma melhoria, como é que eu faço? E como é que eu vou sustentar esses resultados com o tempo? Porque os resultados de cada processo são aqueles resultados, obviamente, desdobrados, que vão me levar àqueles resultados que eu estabeleci lá no planejamento estratégico. E aí uma coisa acaba linkando com a outra, né? A gente fala sustentabilidade, parece que é um nome, às vezes, meio complicado, ou fica parecendo aqueles nomes de norma e tal. Não. Como é que eu vou sustentar isso? Né? A gente chama isso de ter estabilidade. Processos estáveis são processos que têm pouca variação nos indicadores e metas. Se o seu processo não é estável, cada dia você vende um tanto, você compra um negócio, cada dia... E os problemas às vezes acontecem, a hora ele acontece, a hora não acontece, você não atacou a causa raiz. Se os seus processos estiverem muito instáveis, é porque a sua gestão e a sua padronização lá atrás, né, desde o mapeamento, foram feitas de forma inadequada ou ruim, né, porque você não conseguiu começar dessa forma para fazer com que esses processos estejam estáveis. O que é ter processos estáveis? Comprar de forma estável de acordo com o crescimento, porque compra vai alterar ali as suas despesas variáveis, e aí despesas variáveis vão reduzir a sua margem. Se você comprar errado, sua margem operacional líquida vai cair. Você vender, inclusive, de forma mais linear e crescente, não ter boom de venda que você tenha que precisar, de repente, de X pessoas, e aí você não tem aquele número maior de pessoas no mês, por exemplo, e aí tem que contratar e depois tem que demitir de novo, porque suas vendas vão cair de novo. Então, quando eu tenho muitos picos, sejam eles muito positivos ou muito negativos, de qualquer coisa na minha empresa, quer dizer que esses processos não estão sustentáveis, eles não têm estabilidade. E aí, por fim, eu preciso criar um sistema de gestão. Sistema de gestão nada mais é do que o conjunto, né, que engloba aí os controles, a forma como eu vou fazer essa sistemática e tudo aquilo que vai fazer parte das minhas rotinas. Que rotinas são essas, Gevandro? A sua rotina como empresário e a rotina do seu time para fazer cada coisa que os processos que você padronizou precisa ser feito. A gente vive do dia a dia. Você chega aí na segunda, você faz uma coisa, na terça você faz outra, as pessoas estão aí. E a gente acha que a rotina básica da empresa é produzir o produto ou atender o cliente e vender, né, vamos supor assim, fazer o financeiro e acabou. Não, tem muito mais coisas para se fazer. Tem uma rotina do processo de marketing, uma rotina de vendas, uma rotina de pós-venda, uma rotina da operação, uma rotina do RH, uma rotina do financeiro. Quando a gente junta todas essas rotinas que estão aqui dentro, né, de cada processo, para eu poder fazer essa gestão, se eu não tiver uma visão global do que é principal, eu vou ficar maluco. E aí anota uma frase para você levar para casa aí. É a rotina do empresário que ferra ou ajuda a rotina da empresa. Tem muito empresário que tem empresa pequena, que ele é o dono, ele é o gestor e ele é o meio que faz tudo, e por isso ele não cresce, né? Ele acaba tendo uma rotina ruim. Cada dia ele está resolvendo uma coisa, o telefone dele fica bombando, as coisas não acontecem, ele fica no WhatsApp só resolvendo problema. Ele não tem rotina. Imagina um atleta que vai correr, né, eu estou fazendo um treinamento agora para o ano que vem, vou fazer uma prova aí, na verdade talvez 2 provas de bike. Imagina uma pessoa que vai fazer uma prova, como eu estou pensando em fazer, e não treina com regularidade, não corta certas coisas na comida, não melhora a alimentação para cair o peso, não faz coisas, não vê o equipamento adequado, não procura um apoio de alguém para poder fazer com que aquilo, a prova que você vai cumprir, esteja na sua cabeça, você já tenha feito, né, passado por ela, ou tenha feito algo próximo ali, o resultado não vai vir. E muitas vezes o resultado não é ser campeão, né? No meu caso não é. O resultado é o resultado de eu vencer a mim mesmo, os meus medos, os meus obstáculos. E ter a prova como um projeto de ano para ter resultado para mim mesmo. Porque eu sei que cada vez mais, quanto mais eu ponho projetos diferentes na minha vida,
melhor eu fico como pessoa, melhor eu trago resultado para dentro da minha empresa, melhor eu fico fisicamente, mentalmente, melhor eu conheço pessoas, faço networking, entro em grupos e coloco para ferrar aí uma série de coisas. Aí as coisas acontecem. Então, ter projetos também faz parte de tudo aquilo que a gente vai trazer de resultado para a nossa empresa. E a gente só consegue ter um sistema de gestão quando a gente tem tudo isso aqui estabelecido, tem bons controles, aplicativos, softwares, uma série de coisas, tabela em Excel também, mas quando a minha rotina traz resultado para o todo. Se eu estou trabalhando demais, se você está trabalhando demais, se você tem uma rotina caótica, e se a sua rotina não está ajudando a rotina da empresa sobre nenhum aspecto, geralmente até atrapalhando a rotina da empresa, com certeza o seu resultado e o resultado do seu time não vai sair como você esperava. Aí você vai olhar para os números, né, que talvez você nem fez o seu planejamento estratégico, que é pior ainda. Você vai olhar para um número aí básico, geralmente é só o faturamento, a receita, um pouquinho da despesa ali, você vai ficar olhando para os números financeiros e você não vai ver crescimento, você não vai ver resultado, porque o resultado só vem dos processos mapeados, padronizados, com uma sistemática de controle, com indicadores que estão sendo medidos com o tempo, para você saber, imagina numa prova ou num treinamento para uma prova. Giovanni, você tem que fazer vários treinamentos. Eu fui outro dia procurar uma profissional, ela é campeã brasileira, até aqui, brasileira, sul-americana, enfim. E ela me passou um treino, né, que eu vou ter que cumprir. São, na verdade, 5 modalidades de treinos diferentes, um para força, um para resistência, um longo, curtos para descanso, para você só, né, pegar rodagem, pegar velocidade, enfim. São 5 treinamentos diferentes com pulsações, marcações diferentes, um mais com subida, outro mais, né, no nível reto, outro mais para força, outro mais para velocidade, enfim. Se você não variar esses tipos de treinamento, que é exatamente uma simulação daquilo que você vai encontrar numa prova, que é, né, a parte real daquilo, do dia a dia que você vai atingir, né, quando você determina uma meta aí de uma competição, por exemplo, você não vai ter resultado. E a nossa prova como empresário é o nosso dia a dia com a porta aberta, com a empresa funcionando. Se você não se treinar, até mesmo para quem está começando uma empresa, se você não fizer um planejamento estratégico, não estruturar isso aqui, não tiver um sistema de gestão por processo, você não vai ter resultado. Você vai achar que está dando chute aí e que só está fazendo o que a empresa, o que você acha que a empresa precisa, mas o que você deveria ter mapeado. Tá ok? Nessa semana, eu vou lançar um curso de gestão empresarial por processos. E lá, né, gestão empresarial de pequenas e médias empresas, onde eu vou falar esses 6 temas de maneira detalhada, dando todas as ferramentas que você precisa para você alcançar os resultados e, finalmente, conseguir implementar uma gestão da empresa de forma simples e objetiva. Já passaram pelo meu processo de mentoria, hoje, agora, no final de 2023, 3.508 pessoas. Ou seja, um número mais do que suficiente para a gente testar tudo isso aqui, aprovar e fazer com que os resultados saiam. E olha que eu não faço nem turmas muito grandes, faço turmas pequenas e a grande maioria das minhas mentorias é individual. Ainda. No futuro, quem sabe a gente vai mudar aí. Mas o ano que vem, inclusive, vou estar aqui, eu não falei aí que eu vou fazer, né, de forma aberta, mas o ano que vem eu vou estar aqui e eu quero que você consiga se tornar um gestor de qualquer jeito. Eu vou fazer o esforço que tiver que ser feito para você que está aí do outro lado conseguir implementar uma gestão na sua empresa e ser um empresário gestor. A parte de liderança a gente vai tratar de uma forma separada, mas para que você consiga implementar uma gestão por processo na sua empresa e finalmente conseguir gerir. Eu vejo muita gente na empresa indo para o lado pessoal, indo para o lado da liderança, indo para o lado das energias, aí de tudo aquilo que trabalha com você. Óbvio que isso é importante, óbvio que você precisa estar bem fisicamente, óbvio que você precisa estar bem mentalmente, e isso conta demais para o resultado da sua empresa, mas existe o outro lado do muro, que é o lado da gestão. Aqui você trata de você. Lá dentro da sua empresa você vai precisar colocar isso em prática. Não adianta nada você estar bem, não adianta nada você estar magrinho, fit, tudo bem, perfeito, com energia, cabeça boa. Na hora que você chega na sua empresa para fazer a coisa acontecer, você não sabe o que gerir, com que número, de que forma, como dar feedback, ou seja, como praticar aquilo para fazer essa empresa que você tanto sonhou
ter os resultados que você deseja. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando, né, tem muita empresa que é o sonho da pessoa. A minha tem sido, graças a Deus. Eu tenho conseguido transformar a empresa aqui, tudo aquilo que eu faço, num sonho que virou realidade. Eu chamo de lifestyle business. É um business para o lifestyle que eu quis criar. Por quê? Porque eu consigo fazer o meu próprio horário, eu consigo atender os tipos de clientes que eu quiser, eu consigo fazer meu horário, tá geograficamente, inclusive atendo online, consigo estar geograficamente. Se eu quiser atender de casa, se eu quiser atender de um clube, de um hotel, estar no exterior e continuar atendendo, eu consigo. Então, é um negócio focado no meu lifestyle, no lifestyle que eu quero. Eu não quero ter, pelo menos por enquanto, equipes grandes, né? Não é o formato, já tive muitos colaboradores, já passei por essa fase. E não estou deixando de te incentivar ou te incentivando a alguma coisa. Eu estou falando para você, dentro do modelo de negócio, dentro da empresa que você pensou para ter para você ter o melhor resultado. Isso aqui vai funcionar para quem tem empresa que presta serviço, uma clínica médica, odontológica, advocacia, coach, qualquer coisa. Quem presta serviço, mesmo autônomo, isso aqui serve. E para quem tem lojas do varejo, para quem produz produto, para quem tem uma mini indústria, enfim, para pequenas e médias empresas. Então, essa semana ainda eu vou lançar a quarta versão, a versão 4.0 do meu curso de gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Ele é o desdobramento do meu curso de planejamento estratégico que está no site www.gevandobarros.com.br/cursos. O de planejamento estratégico já está lá disponível para você e agora, a partir dessa semana, vai estar também. Estou terminando de fazer as últimas ferramentas, gravar as últimas aulas ali. Como eu tive que regravar muita coisa, é um curso completamente novo, completamente moderno e com todas as ferramentas que você vai precisar para implementar tudo isso aqui e ter finalmente a gestão que você precisa. Então, aguarde. Essa semana sai aí a versão 4.0 do curso de gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Fico por aqui, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, gratidão e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.